nos vales eu, peregrino, eu vou andar na luz gloriosa de Cristo habitar. Irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. É lá para o deserto, Jesus me quer mandar, levando a boas novas de salvação sem prazo. Eu lhe darei então com paz no coração, a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo eu irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. A minha sorte a dura cruz levar, sei seu poder, quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é a minha luz. Aleluia! Glória, glória a Deus, aleluia! Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença, buscando a Tua face, Senhor, invocando o céu, buscando sabedoria através, Senhor Deus, do Teu Espírito. Pai querido e Pai amado, mais uma vez, Senhor, eu te peço que o Teu Espírito venha ministrar através das nossas vidas esses estudos, Senhor, com o qual nós estamos, Pai, entrando, Senhor, aleluia, na terceira fase, Senhor. Oh Deus, aonde vamos, Pai, estudar nessa tarde, nessa noite, Deus, o que é ser servo, Senhor. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada, Senhor, pelos aqueles que estão ouvindo este áudio. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos leve a ter sabedoria do céu, para sabermos nos dirigir, ouvir a Tua voz e obedecer, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, meus irmãos, eu vos saúdo neste momento com a santa paz gloriosa do nosso amado Salvador Jesus. Aleluia. Você que está ouvindo esse estudo, aleluia, que você possa, em nome de Cristo, abrir o seu coração para que busque o conhecimento do céu. Os tempos são maus, nós precisamos aprender como nos conduzir nessa terra. Que você possa pegar a palavra do Senhor, a Bíblia, lápis e papéis, e vamos meditar nessa tarde na palavra do Senhor. Que você possa, nós vamos nessa tarde ler a palavra do Senhor que se encontra lá em Mateus. Lá em Mateus, capítulo 20, a partir do 25, vamos ler e vamos entender o que o Mestre Jesus deixou para nós
na sua palavra, para que nós possamos nos conduzir por ela. A palavra de Deus, né, também diz que a palavra do Pai, ela é luz para os nossos pés neste caminho, nesta vida aqui que vivemos na terra. Amém? Os dias são de treva, nós precisamos andar na luz. Andar na luz, e a palavra de Deus é luz para a nossa caminhada na terra. Por isso vamos ler neste momento. Eu convido você para abrir sua Bíblia e ler o que diz a palavra. Vamos ver o que Jesus diz, né, aqui nessa palavra. Aleluia. Então, Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. 26. Não será assim entre vós, mas todos aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja como servente. 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. 28. Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muito. Que linda palavra, né? Que Jesus nos ensina como é que nós devemos nos comportar, aquele que quer seguir após ele, levar a sua cruz e servir a Jesus aqui na terra. Tem que ser servo do Senhor. Aleluia. Também lá em Lucas fala, né? Lucas 4 fala, né, de Maria, quando Deus escolheu Maria para enviar o Messias no ventre dela, e ela responde para o anjo, né, que ela, né, faça a tua vontade aqui na vida da tua serva. Ela responde para o anjo, se submete à vontade de Deus sem pensar nas consequências que ela ia sofrer. Faça a tua vontade na vida da tua serva. Servo é aquele que tem um senhor sobre ele e já não vive mais por a sua vontade, mas vive a vontade do seu Senhor. Amém? E é maravilhoso a gente estudar agora sobre o que é ser servo, né? Aleluia. Eu também li uma parte que você possa meditar, né? Que o próprio Deus testemunhou sobre Jó, né? Aquele servo sofredor. Testemunhou para o próprio diabo quando ele foi lá no céu pedir para cirandar a vida de Jó. E Deus testemunhou, visto o meu servo Jó como é fiel na terra. Que você possa pensar, estudar e analisar e ver qual é a posição que você encontra. Nós estamos dando passo nesses estudos, aleluia, estudando um relacionamento, o nosso relacionamento com o nosso Deus. Primeiro nós estudamos no primeiro estudo o relacionamento de servo e o seu de criatura e o seu criador. Depois nós estudamos o nascimento, né? O filho de Deus com o relacionamento do filho com o seu pai. E agora nós vamos estudar nesse momento o servo e o seu senhor, o relacionamento do servo e o seu senhor. Amém? Que você possa meditar e ver em que posição você se encontra no reino espiritual agora. E saber estudar e meditar para se comportar conforme o que nós estamos estudando, né? Porque é nessa parte de servos que nós, maior parte das vezes, nós estamos na mira dos olhos de Deus para aprender, para ser ensinado. Porque nós estamos crescendo para ser ensinado pelo Senhor. E muitas vezes nesse período, o Senhor muitas vezes usa a pessoa para mudar o nosso caráter, transformar, como tipo uma lixa, né? Estamos passando por provas, por situações, que você possa entender. Isso também é forma de amor de Deus. Nós viemos do mundo como criatura, trazendo toda bagagem, todo lixo conosco. Nascemos como criança, temos que tomar leite e não temos maturidade para aguentar certas coisas, mas Deus quer que nós crescemos e por isso nós precisamos estar numa posição de servos para aprendermos a sermos humildes, a servir com humildade, entendeu? Para parecer com Cristo. Aleluia, glória a Deus. E é nessa posição que muitas vezes nós somos levados a provas, em casa, no trabalho, na igreja.
às vezes em posição de humilhação, para aprendermos a sermos humildes, que às vezes vimos orgulhosos, soberbos, cheios de vontade própria. E é nessa posição que temos que aprender a calar, ouvir, obedecer e confiar no Senhor. Amém? Vamos ver aqui uns passos que o Senhor ministrou para mim, para que nós possamos ver como nós nos comportamos nessa fase. Porque nós estamos estudando o nascimento, parte de criança, onde Deus não entrega nada porque não temos maturidade. Agora nós vamos ver essa parte que começamos como servos, sempre começamos parecendo com uma parte de adolescente, começando a entender certas coisas e ao mesmo tempo não entender. Vamos ver como é que um adolescente se comporta na vida normal do dia a dia e para que nós trazer para o lado espiritual. Amém? Vamos ver lá. Amados, tenham um pouco de paciência, escute e vamos meditar junto, estudar junto o nosso comportamento. Amém? Nessa primeira fase de servo, que está lá você pode meditar lá em 1 Coríntios 4, versículo 1, que é aplicado para nós ser transformados em ministros, servos do nosso Deus. Temos que passar por essa fase primeiro para crescermos e ser transformados em verdadeiros ministros, em verdadeiros servos do Senhor. O começo desse relacionamento descreve sempre como um adolescente, comportamento de um adolescente. O adolescente é capaz de realizar muitas tarefas nessa fase, muitas tarefas, como ajudar o seu pai e a sua mãe, por exemplo, lavar carro, cuidar de tarefas domésticas, cuidar de jardim, etc, E faz com muita eficiência e muita motivação. Mas muitas vezes essa motivação tem que ser recompensado, o seu trabalho, com algo que ele quer ganhar, Como, por exemplo, eles muitas vezes perguntam aos seus pais para fazer qualquer tarefa nessa fase de adolescência, os nossos filhos adolescentes, ou nós quando era adolescente, nós perguntamos ao nosso pai, o que é que eu vou ganhar com isso, Há uma certa expressão de amor entre pai e filho, porque o pai muitas vezes compreende essa fase e por amor que ele quer ver o seu filho crescer, quer ensinar a ele as tarefas para poder ele aprender a ter responsabilidade e muitas vezes o pai dá recompensa realmente, Aleluia. Esse trabalho baseado em troca. Eu faço, mas eu quero uma mesada, eu quero sair com meus amigos, quero ver televisão, quero isto, aquilo, etc. Aleluia. O mesmo isso acontece na nossa vida espiritual. Quando começamos, às vezes, sair da parte de maturidade de criança, nós começamos sempre, a crescer na vida cristã e descobrimos que Deus nos deu os dons, capacitação, E temos potencial, estamos aptos para servir a Deus e assumir algumas responsabilidades. Na igreja, ou quando casamos, que Deus nos confia filhos, esposa ou marido, ou um trabalho, depois de nós terminar o nosso curso, um trabalho, uma profissão. E nós achamos que queremos fazer tudo muito perfeito, tudinho, mas tem que ter recompensa, senão nós não nos alegramos, E isso nos mostra que ainda não estamos maduros o suficiente. E facilmente nos magoamos se esse serviço, esse trabalho que para nós achamos que já estamos grandes, não for recompensado ou reconhecido, ou se nós recebemos alguma crítica de correção. É verdade. Algumas vezes as suas mágoas ficam diretamente até contra Deus. Muitas vezes a gente vai orar e vai dizer, o Senhor não está vendo que eu estou sendo injustiçado? Eu quero justiça. Eu cumpro as suas obrigações, meu Deus. Eu dou o dízimo, eu dou oferta, dedico o meu tempo na igreja. Sou bom pai, sou bom filho, sou bom funcionário. O Senhor não está me vendo, não me faz justiça. Porque nós queremos sempre ser abençoados, principalmente nas áreas materiais. Se isso acontece comigo e com você, ainda não temos maturidade suficiente para Deus nos entregar grandes tarefas. Ainda estamos na mira de Deus, sendo treinado. Amém? Aleluia. Para ser um servo maduro, não imaduro.
Nós precisamos descobrir novos relacionamentos com Deus para sermos definitivamente bons servos na sua seara. Nós abrimos hoje o nosso estudo lá em Mateus 20, capítulo 20, versículo 25. E Jesus nos relembra, nos traz na nossa mente esse ensinamento a respeito de como sermos grande e importante, né? No reino de Deus. O reino de Deus é grandeza e não será medido pela nossa autoridade sobre as pessoas, mas pela nossa humildade e serviço a elas, certo? Lá no 26, Jesus falou que se nós quisermos ser grande, temos que ser pequeno. Felizmente, né? A serventia não deve ser algo que fazemos, deve ser algo que nós somos. Eu tenho de ser servo, aleluia, do Senhor. Isto tem que estar no meu espírito, amém? No meu comportamento, com princípios de Deus para um serviço que muitas vezes exige até sacrifício da nossa vida. Por isso nós devemos ter muito cuidado ao servir ao Senhor. Um servo deve sempre ser alegre, como está lá no Salmo 100, você veja lá no Salmo 100, versículo 2. Um verdadeiro servo de Deus deve sempre servir com alegria, não com tristeza, nem murmuração, certo? Aleluia. Quando fazemos algo para uma pessoa, é como nós estivéssemos fazendo para Cristo. Por isso não devemos fazer murmurando, mas sim alegre, para que o Senhor possa receber. Amém? Lá em Isaías, lá em Mateus 25, 40, diz isso, que tudo que nós fizemos tem que fazer para Cristo. Como também lá em Isaías 65, 4, os servos cantam de alegria. Alegria por servir o Rei dos Reis. Que você possa entender isso, né, igreja? Aleluia. Muitos nós na igreja assumimos responsabilidade e não cumprimos devidamente. Esses não são servos do Senhor. Quando você recebe algo do Senhor ou do seu líder e não cumpre, você não é servo. Começa muitas vezes, faz, chega pelo meio e desiste, né? Aleluia, glória a Deus. Servos possibilita aos outros a ficar nos primeiros lugares. Você chega na igreja, às vezes nós chegamos na igreja, sou servo, quero estar nas primeiras cadeiras. O servo está sempre pronto a servir. Era assim que Jesus nos ensinou. Entendeu? Nós temos que sempre ensinar a honrar os nossos irmãos, em vez de nós procurar honra para nós mesmos, porque quem nos honra é o Senhor. Um servo nunca faz nada por interesse próprio. Bote isso na sua cabeça. Um servo sempre pergunta. Um servo que sempre pergunta o que ganha com isto, ele não é servo. Entendeu? Ele é escravo ou empregado, né? Nessa passagem vemos a lei como um verdadeiro servir, sem interesse. Se chama, né, servos do amor. Você possa ver isso lá em Êxodo 21, de 1 a 6. O servo do amor, que você possa servir por amor. Quem quiser ser servo de Cristo tem que servir por amor. Não porque está interessado em alguma coisa. O Senhor nos ajuda a entender que temos que fazer isso por amor. Amém? Ajudar as outras pessoas. O servo procura sempre oportunidade para servir, porque ele sabe que assim ele está servindo ao seu Senhor. Amém? Esse é um relacionamento que você possa estar com o Senhor, um relacionamento de amor. Aleluia. Porque isso é um dos passos que nós saímos da adolescência para crescermos, virar adultos. Nessa fase, quando nós estamos na fase de servos, somos muitas vezes provados e às vezes até reprovados pelo nosso comportamento. Que você possa buscar graça em oração de Deus para você ser um servo do Senhor com alegria, para depois Deus confiar, entregar para vocês, para nós, grande grande cargos nessa terra, unção dobrada de unção,
para que nós possamos sair dessa fase e entrar na fase de amigo de Deus. Nosso estudo vai até aqui, meus amados irmãos, que você possa entender nesse estudo e se comportar e meditar com que fase eu estou. E não estranhar, às vezes, as provas, se você está na parte de servo, não estranhar as provas que estão vindo sobre você, de pessoas, de incompreensão, às vezes na igreja, na sua casa, na sua família, na rua, você está passando por uma prova de Deus. Para Deus estar testando o seu caráter, sua paciência, sua graça, seu amor para com as pessoas. Aleluia. Você não vê o Senhor. Por isso que Jesus, muitas vezes, quando chegar lá na glória, ele vai dizer, muitos servos de Deus vai chegar e dizer: Senhor, eu preguei, eu libertei pessoas, eu libertei pessoas, curei, fiz milagre em teu nome. E o Senhor vai dizer: eu não te conheço, servo malvado, porque eu estive fome e não me deste de comer, estive sede, não me deste de beber, estive doente e não me visitaste. Não te conheço, porque todas as vezes que nós fizemos a alguém, nós estamos fazendo para Cristo. Aleluia, glória a Deus. Não espera aplausos desse mundo nem de pessoas, mas espero só do Senhor, que está você passando por um caminho estreito de prova para ser aprovado como amigo de Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, nos ajuda a passar por essas fases tão difíceis na nossa vida, onde muitas vezes servimos e não somos reconhecidos, Senhor. Onde muitas vezes renunciamos a nós mesmos para que alguém possa crescer, Senhor, ser salvo, se aproximar de Ti através do nosso comportamento. Porque nós muitas vezes erramos querendo ser aplaudido quando fazemos algo, oramos e alguém recebe um milagre, ou nós pregamos uma palavra bonita e somos reconhecidos. Pai, nós estamos apenas fazendo o nosso papel de servos a Ti. A glória e o louvor tem que ser de Cristo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos dá graça e entendimento para entender essa posição que estamos passando, para sermos aprovados e dignos de ser chamado amigo de Deus. Que Deus os abençoe, deixe a paz e uma boa caminhada de crescimento e amadurecimento em direção ao Rei. Em nome de Jesus, amém.